Bom, gente, então, na nossa aula anterior, nós resolvemos alguns exercícios sobre pilhas, não é isso? E aí a gente viu a necessidade de que a gente tem que saber determinar o número de oxidação, não é isso? Determinando o número de oxidação dos componentes de uma reação química entre reagentes e produtos, a gente consegue determinar quem é que sofre oxidação e quem é que sofre redução, tá? E aí a gente consegue identificar quem é o cátodo de uma pilha, quem é o ânodo, as semi-reações, a reação global e etc. Não é assim? Então, normalmente me faz a seguinte pergunta: professor, nessa pilha de Daniel, né, que o senhor colocou aqui, não poderia acontecer o contrário, né, do cobre ceder elétrons para o zinco? Por que é o zinco que cede elétrons para o cobre e não o cobre para o zinco? Ora, todo metal, tanto pode sofrer oxidação como pode sofrer redução, tá? Então, ele vai sofrer oxidação se ele estiver associado a um metal que tenha uma tendência de oxidar menor que a dele, tá? Essa tendência, essa vontade que os metais têm de sofrer oxidação é chamado de potencial padrão de oxidação. E cada metal vai ter o seu. Então, por que é que o zinco oxida na presença do cobre? Porque o potencial do zinco em sofrer oxidação é maior que o do cobre. Beleza? Então, todo metal tanto vai ter potencial de oxidação como potencial de redução. Tá? E aí, ele vai oxidar se ele tiver um potencial de oxidação maior que o outro metal que ele esteja sendo associado para formar a pilha. Ou ele vai reduzir se o potencial de redução dele for maior do que o potencial de redução do outro metal que está sendo associado a ele. Então, nesse caso aqui, ó, o zinco oxida quando está associado ao cobre, porque o zinco apresenta potencial de oxidação maior do que o do cobre. Consequentemente, o potencial de redução dos íons de cobre é maior do que dos íons de zinco. Tá certo? Beleza? Então, essa tendência, né, que o átomo, que o metal tem de sofrer oxidação ou redução são chamados de potenciais de oxidação e potenciais de redução, tá? E conhecendo-se esses potenciais ou de oxidação ou de redução, a gente consegue determinar o que a gente chama de diferença de potencial da pilha ou variação de potencial ou ainda força eletromotriz, tá? Que nós podemos trabalhar dessa maneira. Ou fazendo a soma do potencial de oxidação com o potencial de redução, ou simplesmente fazendo o maior menos o menor. Se eu estiver trabalhando com os potenciais de redução, potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Ou potencial de oxidação maior, se eu estiver trabalhando com os potenciais de oxidação, tá? Maior menos o menor, tá? Das duas formas, certo? Você encontra a variação de potencial da pilha. Bem, se você encontra uma diferença de potencial maior que zero, a reação é espontânea. Se for menor que zero, a reação não é espontânea. Ok? Então, esses potenciais padrão já foram tabelados para nós. O que foi que eles fizeram? Eles criaram um eletrodo padrão e atribuíram ao eletrodo padrão potencial zero, tanto de oxidação como potencial de redução. Tá certo? E aí, esse eletrodo padrão é chamado de eletrodo de hidrogênio. Tá? Depois, quem quiser se aprofundar, criaram um eletrodo, tá? Num tubozinho, colocaram o gás hidrogênio lá, tá certo? E esse eletrodo foi chamado de eletrodo de hidrogênio. E aí, foi se associando a ele os metais, o zinco, tá? Aí via, se o zinco oxidasse na presença do associado ao eletrodo padrão, lembrando que o eletrodo padrão foi adotado a ele potencial tanto para oxidação como de redução zero. Se ele sofresse oxidação, você estaria determinando o potencial de oxidação do zinco.
Se ele sofresse redução, você estaria determinando o potencial de redução, tá, daquele metal. Bom, e aí, esses valores desses potenciais já são tabelados. Não precisa a gente decorar. Tem que ser fornecido para a gente, tá? Porque já foi calculado isso, ok? Olha aí. Tá certo? Aquilo que eu falei, ó, o potencial daqui, ó, o eletrodo padrão, que é o eletrodo de hidrogênio, que tem potencial zero, tanto de oxidação como de redução. E associando os outros metais a ele, calculou-se, ou verificou-se, ou mensurou-se, né? Foi mensurado o potencial de redução de cada metal. Ok? Tranquilo? E conhecendo os potenciais ou de oxidação ou de redução, a gente consegue determinar a diferença de potencial da pilha ou variação de potencial, que é a mesma coisa, ou ainda força eletromotriz. Tá? Então, agora nós temos alguns exercícios aplicando as semi-reações, não é? Dos metais que estão sofrendo, que vão formar a pilha, com os seus respectivos potenciais. Ok? Então, veja só como é simples. Conhecendo as seguintes semi-reações e os respectivos potenciais padrão de redução abaixo, determine a diferença de potencial da pilha formada pelos eletrodos indicados. Ora, vamos aplicar aqui a formulazinha, está aqui, ó. Diferença de potencial vai ser o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Deixa eu trabalhar aqui. Vamos lá. Tá? Portanto, a diferença de potencial da pilha vai ser igual. Ora, o maior valor aqui é 0,80. Já que falou que as duas semi-reações são reações de redução. Portanto, esses potenciais são potenciais de redução. Então, potencial de redução maior, 0,80, não é? Menos o potencial de redução menor, que nesse caso 0,14. Pronto. Menos com menos mais, né? Então, vai dar 0,94 volts. Então, bem simples aí a aplicação do conceitozinho de potencial, não é? Ou de oxidação ou de redução. Nesse caso, nos foi fornecido os potenciais de redução, tá bom? 2. O trabalho produzido por uma pilha é proporcional à diferença de potencial nela desenvolvida quando se une uma meia pilha onde a reação eletrolítica de redução ocorre espontaneamente, cátodo, com outra meia pilha onde a reação eletrolítica de oxidação ocorre espontaneamente, ânodo. Com base nas semi-reações eletrolíticas acima, colocadas no sentido da oxidação e seus respectivos potenciais, assinale a opção que indica os metais que produzirão maior valor de diferença de potencial quando combinados para formar uma pilha. Ora, então veja só. Tá? O que, que eu vou verificar? Quem é que vai me dar quando é que eu vou ter a maior diferença de potencial? Ora, o maior potencial de oxidação com o menor potencial de oxidação. Nesse caso aqui, contrário ao primeiro exercício, nos foi fornecido os potenciais de oxidação. Certo? Então, observe que quem tem um maior potencial de oxidação é o zinco. E quem tem um menor potencial de oxidação é quem? É a prata. Lembre-se, ó, menos 0,80
é menor que menos 0,34. Certo? Beleza? E é menor do que... Certo? Tá bom? Ó, esses dois valores aqui negativos. Ó, cuidado. Tudo bem, 0,76 positivo é maior do que 0,44, que 0,40. Agora, menos 0,80 não é maior que menos 0,34, não. Tá? Certo? É menor. Então, o maior valor aqui do potencial de oxidação é 0,76 e o menor valor, menos 0,80. Tá? Bem, e aí tem um macetezinho, né? Acho que vocês lembram aí que eu falei para vocês, ó. O CRAL, né? O cátodo sofre redução, o ânodo sofre oxidação. Ora, quem vai oxidar? Quem tem o maior potencial de oxidação. Então, quando eu tiver formando uma pilha com esses dois metais, zinco e prata, como o potencial de oxidação do zinco é bem maior que o da prata, o zinco oxida. E, consequentemente, a prata vai sofrer redução. Tá? Então, o ânodo vai ser o zinco e o cátodo vai ser a prata. Beleza? Gente, qualquer coisa, pode abrir o microfone, interromper e se pronunciar, tá? Não acumule dúvida, não. Tá bom? Então, veja, ó. Letra A. Cobre como cátodo? Não. A pilha é formada entre zinco e prata. Tá? Prata como cátodo e zinco como ânodo? Sim. Não é que a gente falou? Ora, quem é que vai, ó? O ânodo oxida, o cátodo reduz. Não é? Então, nesse caso aqui, quem tem o maior potencial de oxidação é o zinco, quem tem o menor potencial de oxidação é a prata. Então, quando associar zinco e prata, o zinco oxida e a prata reduz. Aí lembra do CRAL, que aí você não esquece nunca, né? Tanto na pilha como na eletrólise, o CRAL funciona. Ok? Terceiro, considere a célula eletroquímica abaixo e os potenciais das semi-reações. Tá? Então, observe que as duas semi-reações são reações de redução. Tá? Veja que o íon de cobre está recebendo elétrons e se convertendo em átomos de cobre. Não é? Então, veja que o NOx diminuiu. Né? Ó, átomo isolado, o NOx é zero. Então, o NOx do reagente do cobre está 2 mais e do cobre no produto é zero. Então, sofreu uma redução. Tanto o cobre como o níquel. Tá? Então, como as duas semi-reações são semi-reações de redução, esses potenciais são potenciais padrão de redução. Ok? Então, sobre o funcionamento da pilha e fazendo uso dos potenciais dados, é incorreto afirmar que está errado. Bom, os elétrons caminham espontaneamente pelo fio metálico do eletrodo de níquel para o eletrodo de cobre. Ora, veja aqui o seguinte. Nesse caso aqui, como as semi-reações são de redução, não é? Vai sofrer redução quem tiver o maior potencial de redução. Então, nesse caso aqui, ó, o cobre tem um valor de potencial de redução maior do que o do níquel. Então, nesse caso, entre o cobre e o níquel, o cobre reduz e o níquel oxida. O fluxo de elétrons é de quem oxida para quem reduz. Tá? É do ânodo para o cátodo. Beleza? Então, quando diz assim, os elétrons caminham espontaneamente pelo fio metálico do eletrodo de níquel para o do cobre, beleza. Né? O níquel, né? O níquel não vai oxidar na presença do cobre? Vai. O seu potencial de redução é menor. Então, quando ele está associado ao cobre, ele sofre oxidação. Como ele quer que a gente marque o que está errado, viu? Tá? Vamos marcar o que está errado. B. A ponte salina é fonte de íons para as meias pilhas? Sim. A função da ponte salina é manter o equilíbrio iônico nas soluções. Tá? Quando a pilha começa a funcionar, eu passo a ter mais íons
positivos de um lado e mais íons negativos do outro. Não é? E aí a ponte salina serve para manter o equilíbrio iônico nas soluções, para que a diferença de potencial exista apenas entre os eletrodos, para que possa ocorrer o fluxo de elétrons. Ok? Vamos lá. No ânodo, ocorre a semi-reação níquel 2+, ou seja, ó, no ânodo, lembre-se que no ânodo, o ânodo é quem oxida, tá aqui o CRAL, né, ó. Ânodo é quem oxida. E o níquel, tá? O níquel, aqui é a semi-reação de redução. O contrário aqui, ó, o inverso dessa semi-reação. O que é o inverso? Quem é produto passa a ser reagente e quem é reagente passa a ser produto. Tá? Então, nós temos isso aqui. É isso aqui que acontece no ânodo? Não o níquel que oxida. Tá certo? No cátodo, ocorre a semi-reação de redução. E isso, no cátodo, ocorre a semi-reação de redução. Tá certo? A reação espontânea que ocorre na pilha opa, aqui está o contrário, né? Ó. Veja que a reação global aqui, o que está acontecendo? Veja que o cobre é um átomo isolado no reagente e o cobre é um íon de carga 2+ no produto. Tá? O níquel é um íon de carga 2+ no reagente e um átomo isolado no produto. Então, aqui está invertido, né? Tá? Aqui está mostrando o cobre oxidando, porque o NOx aumenta, e o níquel sofrendo redução, ó, porque o seu número de oxidação diminui. Então, está errado. O que está errado aqui é a reação global. A alternativa é. Tá? Todas as outras afirmativas estão corretas. Beleza, gente? Então, veja a importância de estarmos dominando a definição. Tá certo? Que você conhecendo as definições, você não fica com dúvida. Mesmo que ele faça aqui essa safadizazinha aqui, ó, a sacanagem querendo enrolar a gente, ó, né? Colocando aqui essa historinha de querer o incorreto. E a gente tem sempre a tendência de marcar o que é certo, né? Tá? Mesmo ele querendo enrolar a gente, mas a gente dominando as definições, a gente consegue resolver a questão sem problema. 4 também, olha só. Considere as seguintes semi-reações e os potenciais normais de redução. O potencial da pilha, formada pela junção dessas duas semi-reações, é... Bom, essa aí eu queria que alguém fizesse, que dá para fazer até de cabeça, né? Alguém já fez? Você vai aplicar. Deixa eu ver aqui. Alguém... Beleza. Muito bem, Ruth. Ó, fácil, né? Depois, quando a gente tá ligado já como é que faz, não, ficou fácil. Vou aproveitar aqui, ó. Tá? A nossa expressão. E aí... É isso? Então, o maior valor, 1,50, né? Menos o menor valor, que é menos 0,25. Menos com menos, mais. Não é isso? Então vai ficar 1, ó, com a prática, ó, você faz logo de cabeça, tá? 1,75%. Só tem que ter um pouquinho de cuidado com os sinais, né? Tá? Porque nas alternativas a gente fazendo esse joguinho aí de sinal aí para você não se atrapalhar, tá bom? Tranquilo, né? Bem fácil. Considere o esquema abaixo que representa uma pilha constituída de metal cobre em solução aquosa de sulfato de cobre e metal cádmio em solução de sulfato de cádmio. Uma tabela fornece a informação de que os potenciais padrão de redução do cobre e do cádmio são, respectivamente, 0,34 e menos 0,40 volts. E que a prata é um elemento mais nobre que o cobre.
assinale a opção que mostra a ordem decrescente de facilidade de oxidação dos 3 metais citados e a diferença de potencial da pilha indicada na figura. Bom, aqui, não é isso? O maior valor. Claro, né? Você pode fazer de cabeça, aqui está fácil. 0,34, não é isso? Menos 0,40. Tá? Então, isso vai ser igual a 0,74 volts. E aí você fica, não é isso? Pronto. Aí já mata a questão, né? Já mata a questão. Porque, ó, aqui na letra A é menos 0,74. Aqui também é menos 0,74. Um que é positivo aqui. Isso. Tá? Então, como ele fala que a prata é um elemento mais nobre que o cobre, tá? Ou seja, o seu potencial de oxidação é menor, né? Você tem o cobre e tem o cádmio, quem vai oxidar vai ser o cobre, porque a prata é mais nobre, tem dificuldade em sofrer oxidação. Por que, que o ouro é um metal nobre? Porque o seu potencial de oxidação é muito baixo, tá? Por isso que os utensílios de ouro são bastante duráveis, né? Eles não oxidam facilmente, certo? Então, ó, ele quer que coloque em ordem decrescente da facilidade de oxidação, não é? Então, tá? O cádmio, né, na ordem decrescente, né? Tá? De menor potencial de oxidação para o que tem maior potencial de oxidação, tá bom? Então está aqui descrito na alternativa B. Aqui ficou fácil, porque já calculando aqui a variação de potencial, você já encontra a alternativa. 6. Dados os potenciais padrão de redução. Esse aqui ninguém erra, né? A diferença de potencial da pilha em condições padrão é. Bom, aí aqui é só você fazer, né? Novamente, tá? O maior valor, que nesse caso vai ser menos 0,44, aí menos 1,66. Cuidado com os valorizinhos negativos, não é? Então aqui vai ficar igual menos 0,44. Deixa eu fazer direitinho, né? Mais sinais contrários, subtraído ao sinal do maior, né? Isso vai ser igual a 1,22 volts. Ok? Bom, aqui tem um ponto que a gente pode explorar, tá? O que pode ele pedir a mais nessa questão? Eu vou aproveitar ela aqui, tá? Ele poderia pedir a reação global da pilha formada por esses dois metais, com base nessas duas semi-reações. Bom, o que é a reação global? É a soma da semi-reação de oxidação com a semi-reação de redução. Bom, como é que eu vou fazer isso aí, professor? Ora, tá? Deixa eu botar aqui. A reação global, tá? Bom, como a gente sabe, como a gente já comentou, a reação global é a soma da semi-reação de oxidação com a semi-reação de redução. Bem, ora, aqui com os potenciais de redução, o que a gente consegue visualizar? Quem vai sofrer redução? Então, quem vai sofrer redução aqui vai ser o ferro, porque o potencial de redução do ferro é maior do que o do alumínio.
Menos 0,44 volts é maior do que menos 166. Tá? Então, eu vou manter esta semi-reação. Tudo bem. A de redução, tá tranquilo. Tá? Ok? Bom. E agora, o que a gente vai fazer? Se o ferro é quem vai sofrer redução, consequentemente, o alumínio é quem vai sofrer oxidação. Tá? Então, eu vou inverter a primeira reação. Ok? Eu vou inverter essa daqui, ó. E o que é inverter? Quem é reagente passa a ser produto e quem é produto passa a ser reagente. Então, vou ter alumínio como reagente, né? Vou ter agora o íon de alumínio mais os 3 elétrons. Pronto. Bem, agora tem um probleminha. Eu só posso somar as duas semi-reações se a quantidade de elétrons cedida e recebida forem iguais. O que está acontecendo aqui? Eu tenho 2 elétrons sendo recebidos e tenho 3 elétrons sendo cedidos, tá? Então, eu tenho que balancear. O que eu faço nesse caso aqui? Tá? Vamos, como são múltiplos, né? O que eu vou fazer para que eles fiquem com a mesma quantidade de elétrons? Eu vou multiplicar a primeira por 3 e vou multiplicar a segunda por 2. Fazendo isso, eu vou ter a mesma quantidade de elétrons cedida e recebida. Então, a primeira, multiplicando por 2, por 3. Eu vou ter 3. Deixa eu dar um espaçozinho maior. Eu vou ter 3 ferro 2 mais 6 elétrons, né? Dando 3 ferro neutro. Ok? E aqui a gente vai multiplicar por 2. E isso a intenção disso é ter a mesma quantidade de elétrons cedida e recebida, né? Pronto. Vamos lá. Então, eu vou ter 2 alumínio dois íons de alumínio mais 6 elétrons. Pronto. E aí, agora sim, eu fiquei com a quantidade de elétrons cedida e recebida iguais. E aí sim, agora eu posso determinar a reação global, tá? Eu peguei esse exemplo para fazer isso, que assim
dá um pouquinho mais de trabalho de fazer, tá? Pronto. E aí você não se atrapalha, só basta lembrar disso. Eu só posso determinar a reação global quando a quantidade de elétrons cedida e recebida forem iguais. Então aqui, ó, eu tenho 6 elétrons sendo recebidos, vou colocar com uma cor diferente, tá? Vou preto mesmo. E 6 elétrons sendo cedidos. Então, a gente cancela, né? E agora a gente soma. Tá? Vamos somar. Reagente com reagente, produto com produto. Então, reagente da primeira. Tanto faz você começar com um como o outro, tanto faz, não tem problema, tá? 3 ferro. 2 mais. Tá? Mais. Não tem mais nenhum reagente, porque esses elétronzinhos aqui, ó, foram cancelados com esses. Então, passa por reagente da segunda. Aí tem lá os 2 alumínio. Reação é agora produto com produto. Produto da primeira, 3 ferro, mais produto da segunda, 2 alumínio, 3 mais. Pronto. O que nós fizemos aqui foi determinar a reação global dessa pilha. Ok, gente? Alguma dúvida? Tudo certinho? Pronto. Tá? Então, Tudo certo. aproveitei. Pronto, tá bom. Mexer mais. Certo? Então, veja que nós aprendemos aí, né? A determinar quem é cátodo, quem é ânodo, número de oxidação. E aí, nesse tópico, a gente trabalhou com os potenciais padrão, que tanto pode ser fornecido potenciais padrão de oxidação, como potencial padrão de redução. Tá? E conhecendo esses potenciais, a gente consegue determinar a diferença de potencial da pilha, né? Ou variação de potencial, tanto faz. Ok? No nosso próximo encontro, que não é com Fátima Bernardes, a gente vai fazer aqui, ó. Cadê? Vai ser beleza? Eletrólise, que é para a gente encerrar essa parte da eletroquímica. Eletrólise, conceito, definição, tudo direitinho, estequiometria da eletrólise, e aí a gente fecha essa parte da eletroquímica. Ok, gente? Já já eu posto para vocês esse arquivozinho aí, tá bom? Para vocês lá no grupo, tá? Alguma dúvida? Tudo certinho? Bom, então, tá? Até a nossa próxima aula, gente. Valeu. Beleza. Tchau, tchau, gente.